Ao lado de Aquiles e Odisseu, Hércules é sem sombra de dúvida o herói mais famoso da mitologia grega. O filho de Zeus é conhecido pela sua força sobre-humana, sua coragem e por ter realizado os famosos 12 trabalhos. Mas você sabe o motivo deve ter feito os 12 trabalhos e quais foram eles? Então, minha dama e meu nobre cavaleiro, sente-se perto da fogueira. No vídeo de hoje, vamos viajar até a Grécia mitológica, quando deuses e homens e criaturas mágicas habitavam o mesmo lugar, e vamos conhecer os 12 trabalhos de Hércules. Hércules era filho de uma humana com seu pai sendo Zeus. A esposa de Zeus, a deusa Hera, tomada por um ciúme, tentou assassinar Hércules desde antes do seu nascimento, atrasando seu parto, até diversas vezes durante a sua vida, todas as vezes sem sucesso. Quando já era um adulto, Hércules se casou com Mégara, a filha de Creonte, que era o rei de Tebas. Eles tiveram uma união muito feliz, tendo 5 filhos, porém esse casamento se encerrou de uma maneira muito trágica. Hera continuou perseguindo Hércules e, em algum momento de sua vida, ela lançou sobre ele um feitiço que o levou à loucura. Tomado por um momento por essa loucura, Hércules assassinou a própria esposa e os seus 5 filhos. Após isso, sentindo um imenso remorso, ele procurou o oráculo da cidade de Delfos e pediu um conselho para o deus Apolo sobre o que deveria fazer. O conselho que ele recebeu foi procurar o rei de Micenas, Euristeu, Tirinto e Argos, para oferecer a ele os seus serviços. Mais uma vez, a deusa Hera interferiu na situação e manipulou o rei Euristeu, fazendo ele pedir para Hércules somente tarefas impossíveis de serem realizadas. Ao todo, o rei demandou a ele 12 trabalhos. Os 12 foram os seguintes. Primeiro trabalho: matar o leão da Nemeia. O leão da Nemeia era uma terrível criatura que aterrorizava a região na Argólida. Ele era conhecido porque ele tinha uma pele indestrutível e nenhuma lança, espada ou flecha conseguia atravessar o seu couro. Hércules, quando o encontrou, atirou flechas nele sem sucesso. Irritado então, a lenda diz que Hércules pegou a sua clava e acertou na cabeça o Artoduano. Quando ele ficou desmaiado, Hércules então enforcou o leão até a morte. Tentando abrir então o seu couro com uma faca sem sucesso, a deusa Atena apareceu para Hércules e informou para usar as próprias garras do leão para conseguir abri-lo. Hércules então voltou para a cidade, apresentou ao rei que tinha conseguido matar o leão da Nemeia. O rei ficou tão apavorado que proibiu Hércules de entrar na cidade e todos os seus outros trabalhos deveriam ter sido exibidos nos portões da cidade. Então, ele receberia um emissário para contar as suas tarefas e não mais falaria ao rei pessoalmente. Segundo trabalho: matar a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna era uma criatura que habitava um pântano junto ao Largo de Lerna, por isso o nome, e tinha um corpo de dragão e várias cabeças de serpente. Diziam que quando se cortava uma cabeça, nasciam 2 em seu lugar. Hércules então, junto com seu sobrinho Iolau, foi tentando em vão decepar as cabeças da Hidra, e dessa forma foram nascendo outras em seu lugar. E, talvez inspirado por Atena, Hércules então pediu ao seu sobrinho Iolau que assim que ele cortasse a cabeça, o seu sobrinho botasse fogo no corte, cicatrizando assim, impedindo de crescer novas. E a única cabeça, que era do meio, que realmente era imortal,
Hércules a decepou e a enterrou. Tem duas curiosidades sobre esse trabalho que são bem interessantes, que conta que, quando estava prestes a matar a cabeça imortal da Hidra, a deusa Hera mandou um caranguejo gigante para matar o Hércules. Ele então derrotou também esse caranguejo, pisando nele, e esse animal acabou se transformando na constelação de Câncer. Outra curiosidade também é que, como teve a ajuda do seu sobrinho Iolau, o rei considerou esse trabalho inválido. Hércules foi depois destruído por Atena, depois de ter matado a Hidra, para banhar suas flechas no sangue do monstro para torná-las venenosas. Só que isso, no futuro, vai ter grandes consequências, como a gente vai ver mais tarde. Terceiro trabalho: capturar a corça de Cerineia. Irritado com o sucesso das duas primeiras tarefas, o rei, então aconselhado por Hera, pediu então que Hércules capturasse a corça de Cerineia. Essa tarefa era considerada praticamente impossível, porque essa criatura era tão rápida que era mais veloz que uma flecha. Hércules então demorou 1 ano para conseguir capturar a corça. Ele atravessou cidades como a Grécia, ele atravessou a Trácia atrás dele. Quando ele conseguiu capturar, ele pegou a corça pelo chifre enquanto ela dormia. Essa corça era de Ártemis e do seu irmão Apolo, o deus do fogo. Quando eles se encontraram, Hércules então pediu perdão à deusa Ártemis, explicando que ele tinha capturado a corça como parte da sua penitência e prometeu que devolveria ela à selva logo depois. Convencidos pela seriedade, pela sinceridade de Hércules, a deusa Ártemis o perdoou e frustrou o plano do rei Euristeu, porque ele pediu essa tarefa justamente sabendo que iria enfurecer os deuses. Quando Hércules trouxe a corça para o rei Euristeu, ele foi informado que ela se tornaria parte do zoológico pessoal do rei. Sabendo que deveria devolver o cervo à selva como havia prometido a deusa Ártemis, Hércules concordou em entregá-lo apenas com a condição de que o próprio rei saísse e capturasse ela. Obviamente, quando o rei tentou capturar, Hércules soltou a corça, que correu de volta para a selva com uma rapidez imensa. Hércules ainda aproveitou, segundo a lenda, para dar uma afinetada no rei, falando que ele não havia sido rápido o suficiente de capturar a corça, deixando o rei imensamente furioso. Quarto trabalho: o javali de Erimanto era uma criatura que descia todos os dias do monte Erimanto, na Arcádia, para atormentar as regiões vizinhas. Nesse trabalho, que é um dos mais famosos também, Hércules recebeu a missão de capturar o animal vivo e trazer até o rei Euristeu. Esse trabalho ocorreu na época do inverno, e Hércules, usando toda a sua força, seus pulmões, berrou e gritou até a criatura ir atrás dele e o perseguiu durante a neve, cansando. Depois disso, ele capturou, levou ela sobre os seus ombros até o palácio do rei Euristeu em Micenas. Ao ver o monstro, além da conta que o rei ficou tão apavorado que se escondeu dentro de uma grande ânfora que ele mantinha no palácio em caso de perigo. Quinto trabalho: os estábulos de Álgias. O quinto trabalho de Hércules foi limpar os estábulos do rei Álgias. Essa tarefa, na verdade, era para ser humilhante e ao mesmo tempo impossível, uma vez que esse estábulo era um rebanho imortal e não eram limpos há mais de 30 anos. E eles produziam uma enorme quantidade de fezes. Sim, estava uma nojeira. No entanto, Hércules conseguiu fazer essa façanha antes pedindo ao rei que ele desse 10% de todo aquele gado imortal para ele como pagamento. Hércules, como ele fez essa limpeza sem ser humilhado de certa forma, ele acabou desviando 2 rios inteiros para limpar essa sujeira. Esse trabalho também acabou sendo descartado, porque quem fez o trabalho de certa forma foram as correntes dos rios, então o rei não aceitou esse quinto trabalho de Hércules, mas eu duvido que ele teria feito algo diferente. Sexto trabalho:
as aves do lago Estínfalo. Essas aves eram criaturas carnívoras e tão grandes que elas tapavam o sol com as suas asas. Seus bicos eram feitos de bronze e tinham penas metálicas afiadas que podiam lançar sobre as suas vítimas. Eles eram considerados sagrados por Ares, o deus da guerra, e extremamente tóxicas. Eles estavam habitando esse lago, onde se reproduziam rapidamente e acabavam com todos os recursos da região, destruindo colheitas, as árvores que tinham frutas e também acabando com habitantes da cidade. Hércules, nesse trabalho, não podia ir muito longe no pântano, pois ele não suportaria o seu peso. Atena, percebendo a situação do herói, deu a ele um chocalho feito por Hefesto, que tinha sido preparado extremamente para essa ocasião. Hércules sacudiu então esse chocalho e assustou os pássaros para o ar. Ele atirou suas flechas, que estavam envenenadas pelo sangue da hidra de Lerna, matando algumas, e outras voaram para longe para nunca mais voltar. Então, pessoal, esses foram até agora os 6 primeiros trabalhos de Hércules. Eu vou deixar para o próximo vídeo a outra metade, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Semana que vem já vai sair o vídeo, então fiquem ligados. Eu quero agradecer todo mundo que assistiu. Comenta aí embaixo se existia algum desses trabalhos que você não conhecia. E não deixe de curtir o canal e se inscrever. Até a próxima!